Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o contraditório, o debate, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito aqui do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber nesta noite o deputado estadual Jari Oliveira, do PSB. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Tudo bem com você? É um prazer recebê-lo nessa noite, tudo bem? É uma satisfação enorme tê-lo aqui nessa bancada, nessa noite. Deputado, o senhor é presidente da Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj e, portanto, tem credenciais para analisar a situação das concessões da área ambiental no Rio de Janeiro. Passaram-se 3 anos da concessão de água e esgoto feita pela SEDAI, na verdade transferida a algumas concessionárias, entre elas, a maior delas é Águas do Rio. E eu queria saber qual é o balanço, qual é a análise que o senhor faz sobre o resultado já desse período em que atuaram as concessionárias, especialmente a Águas do Rio. Então, Ricardo, eu estou muito preocupado com esta grave crise no serviço de saneamento de água e esgoto no estado do Rio de Janeiro. Eu penso que vai dar ruim, vai colapsar, porque a gente está vendo, inclusive com esse reajuste agora, a partir de 1º de dezembro, sim, que vai chegar um momento que o trabalhador, a trabalhadora, não vai conseguir pagar a sua conta de água e de esgoto. Então eu quero aqui fazer, para que todos possam fazer uma reflexão, para que a gente possa acompanhar de perto e pensar na população. Os desafios são muito grandes. Deputado, a questão é importante, mas é uma questão econômica. Agora, em relação à qualidade dos serviços, o senhor acha que houve uma evolução, melhorou? Quer dizer, queria analisar sobre 2 aspectos. O aspecto financeiro, que o senhor já registrou aí, que vai trazer problema para o bolso dos trabalhadores, e em relação à qualidade do serviço, melhorou ou não em relação ao serviço prestado anteriormente pela SEDAI? Então, Ricardo, dizem que a voz do povo é a voz de Deus. E a gente, na comissão, a gente recebe constantemente, sim, várias solicitações, acompanhando também diretamente pela imprensa, a questão da falta de água no estado do Rio de Janeiro, a questão da cobrança indevida, a questão também que a gente está sofrendo, inclusive esses dias, uma senhora teve a sua vida ceifada. Rompimento de adutoras. Rompimento de adutoras. Quer dizer, mas esse rompimento, é falta de manutenção preventiva, deputado? Olha, eu penso que vida não tem preço. Vida é o bem maior que Deus nos concedeu. Nós precisamos muito, muito, muito que se faça manutenção preventiva para que amenize essa situação. Porque, conforme eu disse, vida não tem preço, né, Ricardo? Um aspecto que as pessoas que defendem a concessão alegam é de que houve já uma melhora significativa na qualidade das águas da Baía de Guanabara, por exemplo, que há mais tratamento de esgoto, portanto teria havido já uma recuperação da fauna e da flora da região. O senhor acredita que, na sua avaliação, esse já foi um ganho verificado efetivamente ou não? Não concordo. Eu penso, Ricardo, que essa questão do serviço de água e esgoto no estado do Rio de Janeiro gerou uma expectativa muito grande com a privatização. Sim. E o que a gente tem acompanhado nos noticiários, recebido por e-mail na comissão, é de uma insatisfação muito grande por parte da população. Inclusive, a gente escuta as pessoas dizendo o seguinte: que saudade eu tenho da SEDAI. Então, a gente, enquanto comissão, nós temos um compromisso muito grande, junto da Genersa e das concessionárias, para cobrar um serviço de qualidade que atenda a população do estado do Rio de Janeiro. O prefeito eleito de Paracambia, Andrezinho Siciliano, já denunciou essa semana um aumento da concessionária. Lá não é Águas do Rio, tem um outro nome, que é Rio Mais, alguma coisa do tipo, dizendo que houve um aumento absurdo de cobrança de água na cidade. Inclusive, esse aumento é quase proibitivo em relação aos imóveis comerciais, ou seja, se cobra dos imóveis comerciais algo que é impagável para o pequeno comerciante, para o pequeno empreendedor.
O senhor tomou conhecimento dessa denúncia feita pelo prefeito eleito, Andrezinho Siciliano? Inclusive aqui quero mandar um abraço ao meu amigo Andrezinho, foi deputado comigo nessa legislatura, né? Um jovem promissor. Né? Isso. E o Andrezinho participou inclusive da audiência pública que nós realizamos na terça-feira para discutir, né, a questão do reajuste, a questão... Vamos abordar a questão do reajuste já. A questão do pagamento indevido, né? Esse preço realmente é abusivo. Eu entendo que é abusivo, sabe, Ricardo? Deputado, vamos então falar um pouco desse reajuste. Quer dizer, a empresa Águas do Rio solicitou esse reajuste, essa renegociação com a SEDAI, com o governo do Estado, no momento que ela tinha que pagar uma parcela aí da concessão de 3,4 bilhões, acho que é a última parcela da concessão, se eu não estou equivocado. E ela alegou que havia uma diferença entre, digamos, os valores, os números apresentados pelo edital de concessão, que previam, digamos, uma taxa de lares, de casas com rede de esgoto, portanto, que seriam passíveis de cobrança, e o número é muito menor do que aquele previsto no edital original. Portanto, isso frustrou a empresa no seu faturamento, e portanto, essa discrepância teria que ser, digamos, levar a um reajuste, já que ela estava observando, registrando um faturamento a menor do que aquele previsto no edital. Queria que o senhor analisasse essa alegação e analisasse, digamos, esse entendimento que foi feito com a Águas do Rio, para que ela então depositasse esse valor de 3,4 bilhões dessa parcela que estava pendente ainda da concessão. Então, o governo do Estado assinou um termo de conciliação com a concessionária para receber a parte de 3,4 bilhões Sim. da privatização. Sim. E aí, com um reajuste promissor para 2025 e 2026. E foi abordado logo na semana seguinte. Ou seja, ele deu reajuste agora e havia previsão de novos reajustes em 2025 e em 2026. Seria um reajuste anual, é isso? Isso. Esse agora, de 1º de dezembro, eu fiquei sabendo, Ricardo, através de uma usuária que me abordou na rua, veio me mostrar uma cobrança indevida. Sim. Quando eu bati o olho, eu vi que lá estava escrito: sua conta sofrerá reajuste a partir de 1º de dezembro. E, imediatamente, eu marquei uma audiência, né? Uma reunião com a Genersa. Sim. E o que disse a Genersa? Qual é a explicação? Porque esses reajustes são permitidos pela Genersa. Só podem ser realizados se a Genersa concordar e liberar a cobrança. Quer dizer, o que diz o presidente da Genersa? Justamente. Aí fomos para essa reunião. Coincidentemente, foi de manhã, 10 horas da manhã, e na parte da tarde seria a homologação do reajuste. Sim. A partir de 1º de dezembro com o conselho da Genersa. E na reunião, na parte da manhã, eu disse para ele: presidente, a Genersa precisa de ser mais transparente, porque nós estamos tentando acessar o site da Genersa para ver o processo de cálculo de memória e estamos sem acesso. Aí, imediatamente, ele pediu para liberar o acesso. Quer dizer, a Genersa não tem transparência na divulgação dos valores com os quais ela faz os cálculos de reajuste. Ou seja, esses cálculos são mantidos em sigilo, é isso? Então, Ricardo, olha, se fosse a primeira vez que tivesse acontecido isso, poderia dizer que foi uma fatalidade. Mas não foi a primeira vez que acontece essa questão da gente querer analisar algo de processo administrativo pela Genersa e não ter acesso. E aí, nós encontramos, quando foi permitido, a minha equipe técnica, a quem eu quero aqui agradecer, né? O Paiva, o Alex, o Marcos, né? A Renata, a Janaína, a Ariane, toda a equipe que me dá um suporte para que possamos realmente analisar. Sim. E aí, detectamos e encontramos, né, nesse processo administrativo, o que diz a cláusula 28 do contrato
entre a Genersa e as concessionárias, que a variação inflacionária tem que ser referente a 12 meses. Ou seja, os reajustes têm que ser calculados com base na diferença, no cálculo da inflação por um ano, por 12 meses. Por 12 meses. E aí nós encontramos que o cálculo foi feito referente... Com base em 20 meses. Em 20 meses. E qual é a justificativa? Isso elevou e muito. Sim, mas diante disso, o senhor indagou ao presidente da Genersa o descumprimento da cláusula 28? Indaguei sim. Aí ele disse que foi feito um aditivo. Mas um aditivo que você não encontra no site aberto. Você não encontra aditivo no site aberto. Conforme também nós queríamos analisar o ITS, e você tenta entrar aí no site da Genersa, no processo administrativo do ITS, que é a tarifa social, você não consegue analisar. Você não consegue analisar. Então, já cobrei, continuo cobrando, que precisa de ser transparente. Quem não deve, não teme. Deputado, eu não entendi. Eu vou ter que fazer um intervalo agora, mas eu queria que o senhor falasse um pouco mais. Ele alegou que feito um aditivo, mas espera aí, mas o aditivo digamos, é uma peça processual, mas qual é o fundamento para se fazer o aditivo? Foi feito um aditivo, por que no cálculo foi observado, digamos, a correção inflacionária de 20 meses e não de 12? Não de 12. Por quê? Qual é a justificativa disso? Inclusive infringindo uma norma estabelecida no contrato. E qual é a justificativa disso? Ele te explicou? Então, ele disse... Fazer um aditivo não é explicativo, aí não é explicação. Eu mencionei, inclusive, para ele, Ricardo, por que não fazer um aditivo para poder beneficiar a população, né, que pagou 6 meses antes do previsto no contrato, no maior período de consumo de água? Por quê? A data da proposta diz o seguinte no contrato, que após um ano da data da proposta é que pode se dar um reajuste. E com 6 meses após a data da proposta, 1º de novembro, quando a Águas do Rio começou a prestar o serviço, ela iniciou ganhando um reajuste de 9,85%. Aí eu te pergunto, trabalhador e trabalhadora, você, para ganhar um aumento, você tem que trabalhar primeiro, mostrar serviço para seu patrão, para depois você ser reconhecida e receber um aumento. A Águas do Rio não. Ela começou a prestar o serviço com um aumento de 9,85%. Eu vou fazer um intervalo, mas eu queria falar um pouco sobre todos os aumentos já concedidos e já cobrados do consumidor pela Águas do Rio. Vamos rapidamente ao intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o deputado Jari Oliveira, que é presidente da Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Jari Oliveira, que é presidente da Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj. Deputado, as concessionárias assumiram aí a gestão da água e do esgoto do Estado em novembro de 2021. A Águas do Rio, como sempre, é a maior delas, que conquistou o maior naco da divisão do grande bolo das concessões no Estado. De lá para cá, de novembro de 21 até agora, estamos em dezembro de 24, qual foi já o reajuste dado às concessionárias, especialmente Águas do Rio? Quanto já foi permitido de aumento nas contas de água e esgoto? Eu até, Ricardo, eu falo muito sobre isso, sabe? O trabalhador, a trabalhadora, em 3 anos, obteve 28% de aumento. As concessionárias... Esse 28% é do salário mínimo. Que você salário mínimo, isso aí, de salário mínimo. As concessionárias obtiveram mais de 50% de aumento em 3 anos. Mais de 50% de é aumento muito, em 3 anos. É desproporcional. Aí você pega esse reajuste agora, 1º de dezembro, 14%, 14,28%, né? E nós tivemos IPCA esse ano de 4,87%. Olha, IPCA de 4,87% e um aumento agora a partir de 1º de dezembro. 14,8%. Na sua conta, usuário, morador, moradora, trabalhador, trabalhadora, em janeiro vocês vão ver 14% de aumento na sua conta de água. E olha, e não tem água na torneira não. Alguns municípios, você vai e não tem água na torneira. Então assim, como é que a conta chega? Olha só, a água falta, a conta chega. E com reajuste, e o serviço deixando a desejar. Sim. Eu quero, Ricardo, eu sou muito a favor do diálogo. Eu quero que a população tenha um serviço de qualidade na água e no esgoto. Água não pode ser uma mercadoria. E no estado de Janeiro, a água está parecendo uma mercadoria, Ricardo. Sim. Então, assim, enquanto
presidente da Comissão de Saneamento Ambiental, enquanto Deus permitir, eu quero lutar pelo nosso povo. Eu quero, onde está ruim, eu quero colocar o pé e dizer para o nosso povo, conte comigo para que com boa vontade possamos lutar por vocês. Deputado, o senhor já, obviamente, na condição de presidente da comissão, já chamou o presidente da Águas do Rio e inquiriu o gestor da empresa sobre todas essas questões que o senhor está abordando aqui, sobre a qualidade do serviço, sobre os reajustes, sobre o preço, sobre o rompimento de adutoras, acidentes. O que a Águas do Rio diz ao presidente da Comissão de Saneamento da Alerj? Qual é a alegação que a empresa apresenta ao Parlamento Fluminense para a ocorrência de tantas situações injustificadas, assim, aparentemente? Eles dizem que no contrato está previsto algumas normas e, na prática, eles estão vendo completamente do que estava estabelecido no contrato. Estão alegando, então, que o quadro encontrado é diferente do que foi, digamos, descrito no edital de licitação. É isso, e constantemente estão pedindo aditivo. Então, assim, aditivo recebem, mas não repassa para a população. E eu quero pontuar aqui essa questão do desconto, né? Que a Águas do Rio, Ricardo, ela compra água da SEDAI com 22% de tem desconto. Diferimento, um desconto. Para mim é desconto. De 22%. Essa é uma outra boa questão. Ou seja, a Águas do Rio compra a água da SEDAI e a SEDAI concede esse desconto de 22%. Bom, qual é a justificativa, deputado? Qual é a alegação que a SEDAI apresenta para vender a água para a concessionária com esse desconto de 22%? Então, conforme eu disse, que eles alegam que hoje, na prática, eles estão vendo completamente do que está fora do contrato, eles vivem pedindo um aditivo. E eu conversar com a SEDAI... Mas a SEDAI concedeu esse desconto e a SEDAI foi chamada pelo senhor para explicar por que razão fez isso? Foi chamada, inclusive, né, a SEDAI, a Procuradoria da SEDAI não foi favorável. Não foi favorável. A Procuradoria discordou? Não foi favorável a esse diferimento, que no meu entendimento é desconto. Sim. Não foi. Sim. E aí foram para o governo, autorizaram. Hoje, atualmente, são 700 milhões, né? O que seria 700 milhões? 700 milhões de desconto da água comprada pela Água do Rio junto à SEDAI. Esse é o valor, quer dizer, que está sendo abatido, que está sendo descontado na compra da água. Na compra da água. Junto à SEDAI. A SEDAI deixou de arrecadar 700 milhões desde o momento que concedeu esse... Quanto tempo? Que período isso? Foi a partir de 2021, parece. Sim, eu não lembro, né? Porque assim, é muita informação. Mas o período que foi concedido o desconto já resultou, quer dizer, numa redução do faturamento da SEDAI em 700 milhões. 700 milhões. 700 milhões, a Água do Rio hoje... Deixou de pagar a SEDAI. Deixou de pagar a SEDAI. E quem vai pagar isso? Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta? Sim. Essa é a minha pergunta. E então, Ricardo, sempre quem está sendo prejudicado é a população. Falta água, né? Cobranças indevidas e reajustes. Então, se você pegar naquela situação que eu falei, de 6 meses, né, de reajuste, tá? Que a concessionária Águas do Rio e a Iguá receberam aproximadamente 300 milhões em 6 meses, Ricardo. Quanto? 300 milhões. Porque o contrato, a data da proposta, era estipulado o seguinte: após 1 ano da data da proposta, teria que ter o reajuste. Com 6 meses, foi quando a Águas do Rio começou a prestar o serviço, que ela obteve 9,85% de desconto. Ela recebeu, junto com a Iguá, em 6 meses, 300 milhões. Já por conta desse reajuste? Por conta do reajuste antecipado. Quantos reajustes aconteceram já? São 4. Com esse é 4. São 4 reajustes. Aí a gente cobra a Genersa. Em 3 anos foram 4 reajustes? 4 reajustes. Então houve mais de um reajuste por ano. Mais de um reajuste por ano. Porque se em 3 anos tem 4 reajustes, foi mais de um por ano. Esse agora é o 4, né? Esse agora é o 1º de dezembro, né? Sim. Esse é o 4. Então, o que eu falo com o presidente da Genersa? Olha, esse pagamento indevido, que hoje, em 6 meses, deu 300 milhões, que hoje deve estar em torno de 500 milhões, né? Por que na hora de fazer o cálculo, a equação, não repassa isso para a população? Ah, não, daqui a 5 anos a gente vai ver isso. Não pode esperar 5 anos. Eu não entendi como é que é isso. Esse valor
quer dizer que foi permitido de cobrança Antes do previsto no contrato. vai ser repassado, vai ser descontado da população? Explica um pouco melhor isso. Aí eu na audiência, eu perguntei, presidente, esse dinheiro, tá, que foi em 6 meses pago indevidamente pela população, Sim, ou seja, que se dá 300 milhões... Teria que se fazer o reajuste em um ano, se fez... com 6 meses de antecedência. Com 6 meses de antecedência. E no período de maior consumo. Que é o verão. Você pega novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, é de maior consumo. E isso, a Genersa não vai exigir que isso seja devolvido à população? Então, o presidente da Genersa, ele diz que daqui a 5 anos que vai reaver essa questão da devolução. Eu falo, não pode. Por que agora, na hora de fazer a equação, de repassar, né, o reajuste, não dá esse desconto? Sim. Tem que devolver esse dinheiro para quem é de direito, e é o povo. Sim. Esse dinheiro é do povo. Foi pago indevidamente. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Jari Oliveira, do PSB, presidente da Comissão de Saneamento Ambiental da LERJ. Deputado, diante de tantas situações que parecem irregulares, o senhor não pretende judicializar essa questão para que, já que não está conseguindo resolver no âmbito administrativo, já que não está conseguindo resolver no parlamento, já que não está conseguindo resolver nas suas reuniões, nas suas interlocuções com os representantes da Genersa, nem da Águas do Rio, ou seja, a justiça não é um caminho a ser perseguido agora, diante das situações que parece, a julgar pelo que o senhor apresentou aqui, são absolutamente irregulares? Com certeza, Ricardo, nós vamos sim judicializar. Inclusive, sobre essa questão do reajuste agora, de 1º de dezembro, nós estamos fazendo, né, peticionando e vamos entrar com uma ação no Conselho da Genersa para tentar ver se muda esse percentual do reajuste, que no meu entendimento é abusivo. Por que abusivo? Conforme a cláusula 28, diz, né, que a variação inflacionária tem que ser referente a 12 meses. E eles fizeram esse cálculo baseado como referência 20 meses. Isso está infringindo o contrato. Sim, mas então, e se isso não surtir resultado, quem sabe o senhor pode entrar com uma ação, com certeza. Pedido de liminar, com certeza. Solicitando a sustação desse reajuste. Com certeza. Desse reajuste, dado que, a partir do que o senhor apresentou aqui, é um reajuste irregular. É abusivo. Abusivo. Muito abusivo. Isso, no bolso do trabalhador, Ricardo, no final do mês, faz uma diferença muito grande. Sim. Muito grande. Então, torna a dizer, população sem água na torneira, falta água, a conta chega. E com reajuste. Sim, sim. E se de toda a tratativa administrativa não está resultando em uma mudança, talvez a justiça seja a última instância para tentar barrar esses aumentos. Inclusive, Ricardo, na audiência pública, o defensor público, o Eduardo Shaw, quem quero aqui parabenizar pelo trabalho, sim, sim, ele disse que as concessionárias são as campeãs, né, de processos. Né? São vários processos que as concessionárias sofrem junto com o Estado por pagamento indevido, cobrança indevida. E eu quero aqui, Ricardo, olha só como é que funciona a coisa. O trabalhador, né, que ele vai trabalhar fora e fica sem usar sua água durante 30 dias. O valor mínimo que o trabalhador paga, sabe quanto que é, Ricardo? Quanto? É R$180, o valor mínimo. E qual é o valor mínimo do pequeno comerciante? Aquele que tem o seu salão de beleza e tem um banheiro ali, quanto aí você vai espantar. Esse trabalhador paga? Aí você vai ficar espantado. Olha só, aquele salãozinho com o barbeiro corta cabelo para poder sobreviver, o chefe de família, sim, tá? Para usar o banheiro, sim, o mínimo é R$940. Isso é abusivo. Isso muito abusivo. Isso é insustentável. R$940. Aí você vê aí condomínios com contas exorbitantes. Sim. Tem condomínios, tem apartamentos que está fechado. O usuário paga R$940 o mínimo. Isso é impraticável. É inadmissível. Aí vem falar que está dando certo o serviço de privatização? Não. Eu acho que precisamos sim dialogar muito para que possamos mudar essa situação em prol da população. Uma questão que me chama a atenção, deputado, é em relação à tarifa social. As empresas concessionárias, no caso a Águas do Rio, alega que o edital da concessão previa absorção de 5% de tarifa social, que era o valor calculado como, digamos, o valor real encontrado no Estado de modo geral.
mas ela encontrou uma realidade diferente, que, na verdade, os usuários que precisam, que têm tarifa social, somam um percentual muito maior do que 5%. Sim, sim. E, portanto, é uma das razões que eles alegam para obter o reajuste. Agora, o senhor verificou, o senhor foi estudar, foi verificar, quer dizer, a partir dos números reais, se realmente esse percentual ultrapassa 5%? Então, Ricardo, eu sou defensor da tarifa social. Sim. A SEDAI diz que passou para as concessionárias com 2,79. Quanto? 2,79. 2,79. No contrato diz que é 5. Sim. E aí as concessionárias Diz que é mais do que 5. dizem que é 14. Olha aí. Eu já vi já presidente de concessionária dizendo que é 18. 18% de tarifa e aí, social. quando eu Pessoas falei, que não pagam água e esgoto. quando eu iniciei aqui minha fala falando da falta de transparência da Genersa, eu quero pontuar que até agora, nesse momento, nós não conseguimos avaliar o ITS. Por quê? Estamos sem acesso para avaliar o ITS. Da mesma forma que nós encontramos... O TF é o índice de a tarifa social. Isso. Da mesma forma que nós encontramos a irregularidade. Por que não tem acesso? Não consegue entrar na janela? Cadê a transparência? Conforme eu disse aqui no início da nossa conversa, que nós tivemos dificuldade para acessar a memória de cálculo. E o presidente concedeu, nós encontramos a irregularidade, de acordo com a cláusula 28, que diz que tem que ser referência da avaliação inflacionária 12 meses. E nós analisamos e encontramos 20. Então, na tarifa social, a gente não sabe na realidade o que está. Por que não dá publicidade, não dá transparência? Tem empresa que fala em 14, tem empresa que fala em 18, Sim. que na verdade Sim. ocorre isso. E a SEDAI fala que repassou com 2,79. 2,79. É. Mas o contrato, o edital de licitação, 5%. falava em 5%. 5%. Ou seja, um pouco mais do que a Sim, SEDAI dizia sim. que era a situação real. Né, entendeu? E agora 14, 18, um fala 14, outro fala 18. Mas, no entanto, o parlamento não consegue checar, não consegue observar os números reais. Porque a Genersa não permite isso. Não permitiu, mas ainda não falei com o presidente. E tenho certeza que a hora que eu falar com ele, ele vai autorizar a nossa equipe ter acesso ao cálculo do ITS, a tarifa social. Porque eu não sei o que está lá. Como você vê aqui, esse valor de 14,28% de aumento, a partir de 1º de dezembro, sim, eu não sei o que tem aqui de tarifa social. Já encontramos a irregularidade na referência, que em vez de ser 12 meses, está 20 meses. E na tarifa social? Sim. Então precisamos de analisar. Então, a gente entramos de recesso, mas a gente está acompanhando isso de perto. A minha equipe não parou de trabalhar, nem vai parar, eu também vou acompanhar, para que possamos, no nome da população, resolver essa questão. A sua equipe jurídica também então está de olho nisso, para que possa judicializar toda essa problemática, porque são várias questões. É a tarifa social, é o reajuste, é o prazo do reajuste, é o índice do reajuste, ou seja... É o rompimento de adutoras. Rompimento de adutoras. Que, poxa, vira e mexe, está acontecendo. Sim. Conforme eu falei, precisa ter manutenção e prevenção. Sim. O mínimo, porque vidas não têm preço. Uma senhora recentemente teve a sua vida ceifada, estava dormindo, olha. Sim. Dormindo. Sim. Rompeu a adutora. Sim. E ela veio a falecer. Inclusive, eu quero prestar a minha solidariedade a essas famílias. Houve muita falta d'água naquele período, né? Houve não. Está tendo ainda falta d'água. E assim, eu chamo a atenção, Ricardo, porque nós vamos entrar no verão. Isso. O verão é um período de maior consumo de água. Isso. Então, nós estamos vendo aí essa questão da crise, né, no serviço de saneamento de água e esgoto. Sim. E o que vamos encontrar pelo verão? Sim. Então, assim, eu estou vendo ainda município aí sem água. Que município, por exemplo, deputado? Pessoal de Magé. Magé, Seropédica, Magé. Alguns municípios estão sem água. E a gente vê também, eu falando de Magé aqui, o deputado Vinícius Cosolino, sim, que participou da audiência pública com a gente, sim, nós cobramos muito e ele foi assim, dizendo para as empresas concessionárias, para a Genersa, da dificuldade que é lá em Magé. Lá em Magé, Ricardo, cobra água sem hidrômetro. Mas cobra por estimativa. Não pode. Não pode, né? Não é isso que a gente quer, né? Lógico. Nós até marcamos já, junto com a Genersa, para fazer lá uma fiscalização em loco, sabe? Para poder acompanhar isso de perto. Porque é inadmissível o pessoal de Magé pagar sem hidrômetro. E quero aqui também ressaltar a população de Pinheiral, município de Pinheiral, Ricardo. Sim. População de município de Pinheiral, aquele trabalhador, trabalhadora, que sonha em ter sua casa própria, quando ele constrói a sua casa com dificuldade, para ele instalar a água e esgoto, só de água e esgoto, para instalar água e esgoto, são mais de R$2.000
Olha, Ricardo, como é que o trabalhador Que loucura. vai pagar mais de R$ 2.000 para poder instalar É inconcebível. água e esgoto? Inclusive, em Pinheiral, o esgoto não está nem instalando. Não estão nem instalando esgoto. Eu também tenho ponderado constantemente com a Rio Mais sobre a questão de Pinheiral para que os moradores possam ter o seu esgoto instalado. Deputado, a outra questão que eu queria ainda abordar sobre isso, rapidamente, que eu vou ter que fazer um intervalo, é assim, tem situações em que não existe nem rede de esgoto, mas o contrato prevê não só a rede de esgoto, como o tratamento do esgoto. Sim, com certeza. Tem sido registrado uma evolução, ou seja, está se expandindo a rede de esgoto e também está se tratando mais de esgoto do Estado? Olha, Ricardo, o marco de saneamento diz que até 2033 tem que acontecer as obras. E pelo que eu estou vendo aí, tá reajuste, população pagando mais caro, mas as obras necessárias não estão sendo feitas. Perfeito. Eu vou fazer um intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Jari Oliveira. E eu queria falar com o deputado agora sobre a cidade natal do deputado, que é Volta Redonda. Ele foi vereador 3 vezes, por 3 mandatos em Volta Redonda, portanto tem uma ligação umbilical com a cidade, né? Cidade pela qual eu tenho grande estima, morei em Volta Redonda, fiz engenharia em Volta Redonda. Deputado, Volta Redonda tem um problema crônico, histórico, que é a poluição da cidade. É uma cidade maravilhosa, uma cidade aprazível e tal, mas a população da cidade sofre com a poluição em alto nível produzida, quer dizer, pela Companhia Siderúrgica Nacional. Há muitos anos que se fala nisso, que se reclama disso, que o INEA autua a empresa, multa e tal, mas a CSN não resolve o problema da poluição. Vez por outra, nós temos aí ocorrências de nuvens de poluição tomando conta da cidade, como no noticiário de televisão, que nos trazem uma imagem aterradora, enfim, uma coisa que parece que, enfim, estamos vivendo uma situação no limite da sobrevivência, quando você vê aquelas nuvens de poluição da CSN tomando conta da cidade. O que o senhor tem feito nessa luta para exigir da CSN, digamos, que produza, que invista mais em tratamento dos poluentes produzidos pela empresa em Volta Redonda? Ricardo, dizer que sou apaixonado pela minha querida amada cidade de Volta Redonda, sim. Lugar onde eu nasci. Fiquei muito Sim. feliz de saber também Sim, que você, né, é do lado ali de tem Resende. raiz com Volta Redonda, é do lado, né? Somos sim. conterrâneos, né? Conterrâneos, Muito legal isso. Não se discute a importância da CSN no que tange a empregabilidade, a geração de empregos, a economia. Sim. Sou filho de metalúrgico, Sim. mas como representante da população, eu cobro constantemente da CSN para que ela possa amenizar o sofrimento da população no que tange a questão da poluição, que aflige muito a população da nossa cidade. Várias pessoas com problemas cardiorrespiratórios. Exatamente. Tem casos que pessoas estão mudando de Volta Redonda por questões médicas de saúde e também para amenizar o dano causado ao meio ambiente. Então, é uma luta constante. Protocolei na LERJ a CPI da poluição, para que possamos discutir, debater, entender por que o INEA, o órgão que tem um comprometimento de fiscalizar e acompanhar de perto as empresas, as indústrias do Estado do Rio de Janeiro, ela não faz o seu dever de casa. A gente vê constantemente a cidade, Volta Redonda, nos noticiários da imprensa. Sim. E eu torno a dizer, Ricardo, nascido e criado em Volta Redonda, eu, quando puder e Deus permitir, eu vou querer que a CSN faça o seu dever de casa. A empresa não pode só pensar no lucro. O senhor diria que a CSN, presidida pelo Benjamin Steinbrück, ela investe muito pouco no processo de contenção dos poluentes, no processo de despoluição da sua unidade fabril? O investimento está muito abaixo do mínimo que o senhor acha que seria recomendável? Que tipo de avaliação o senhor que mora lá e a sua equipe técnica tem, digamos, da atuação da CSN, visando garantir
digamos, minimamente a qualidade do ar de Volta Redonda? Ricardo, eu não tenho nenhum laudo técnico dizendo isso, mas o que a gente vivencia na prática é insuportável. O morador, a moradora, vai à sua casa de manhã, quando chega de tarde, consegue juntar quantidade de pó, de partículas sedimentáveis, o pó preto. Bom, se isso está na casa e no pulmão, como é que Nossa mãe, conforme eu disse, tem pessoas saindo de Volta Redonda, indo para outras cidades por questões de saúde. Então, assim, CSN é importante para a cidade, não se discute isso, mas não pode pensar só no lucro, não pode. Então, eu continuo cobrando, tomara e estou dialogando, para que a CPI, que eu dê entrada na casa, seja implantada o mais breve possível, para que possamos entender o porquê da omissão dos órgãos ambientais. E o senhor, lá em Volta Redonda, quer dizer, como vereador, no tempo que o senhor foi vereador e tal, o senhor chegou a ter tratativas com a CSN, chegou a convocá-lo, chegou a ter algum tipo de interlocução com a CSN, Ricardo, para cobrar deles uma atuação mais efetiva? Desde a época que eu fui vereador na cidade por 3 mandatos, aqui eu tenho o maior orgulho de dizer isso, agradecer toda a população que reconheceu o nosso trabalho e hoje me deu a oportunidade de poder estar lutando pelo estado do Rio de Janeiro. A gente vem dialogando sobre essa questão da poluição na nossa cidade. Realizei algumas audiências públicas, inclusive também, além da UPV, que é a usina Presidente Vargas, tem também a questão também do pátio de escória na Brasilândia, que está lá a 25 metros de altura, que também prejudica muito os moradores São Luís, Brasilândia, Caeira, Dom Bosco e adjacências com a poluição da escória. A gente também, todo ano, vai lá com o INEA, fiscalizar, acompanhar, para ver se está abaixando a altura de escória que também atormenta a nossa cidade. Deputado, nós estamos a 2 minutos do encerramento do programa. O senhor tem um projeto também, que é o projeto Deputado Cidade, é isso? Deputado Nossa Cidade. Deputado. Esse projeto consiste de quê, exatamente? Esse projeto, ele é a menina dos meus olhos. Estamos na rua desde 2013, ouvindo a população, prestando contas, falando do verdadeiro papel do legislativo, que muitas das vezes as pessoas não entendem e não sabem qual é o papel do legislativo. E esse contato com o povo é maravilhoso, Ricardo, porque durante a eleição o político vai para a rua, não é isso? Por que durante o mandato ele não está na rua, acompanhando, ouvindo a população? O senhor faz, digamos, uma audiência pública na rua. Na praça, discutindo com os moradores. Ouvindo a população. Era só nos bairros de Volta Redonda. Hoje continua em Volta Redonda e nos municípios. Então isso é maravilhoso. Como é bom levantar segunda-feira cedo e ir para a rua, pois eu entendo que eu sou servidor do povo. Eu tenho que trabalhar para o povo e quem me paga são vocês. Deputado, nós estamos encerrando o programa. Eu queria só fazer uma indagação final. O seu nome, vez por outra, é lembrado como um possível candidato a prefeito de Volta Redonda na próxima eleição. O senhor admite essa possibilidade? O senhor sonha em ser o administrador da sua cidade? Ricardo, olha só. Hoje gerida pelo prefeito Neto. Tá, eu peço a Deus, todos os dias, que se for da vontade de Deus, que eu possa ser reeleito em 2026 como deputado estadual. É isso que eu quero. E continuar trabalhando para o povo do nosso estado do Rio de Janeiro. Esse é o seu projeto. Isso. Deputado, muito obrigado por ter comparecido ao Jogo do Poder. Foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar aqui. Foi um prazer enorme. Muito obrigado. Foi um prazer enorme, muito obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou de casa, pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo, às 11h15, às 23h15. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo, um Feliz Natal, um feliz 2025. E voltamos no próximo domingo, sempre no mesmo horário. Boa noite. Boa noite.